O caos era a única lei dentro das muralhas. A chegada dos refugiados trouxe consigo um desespero palpável, uma onda de humanidade assustada, que quebrou contra a ordem frágil da cidade. Cada rua, cada praça transformou-se num mar de rostos sujos e olhares perdidos. Os guardas, com os nervos à flor da pele, tentavam impor alguma organização, mas era como tentar represar um rio com as próprias mãos. As ordens gritadas perdiam-se no choro das crianças e nos lamentos dos feridos. A triagem era uma cena saída de um pesadelo. Médicos e curandeiros, com os rostos marcados pelo cansaço, corriam de um lado para o outro. As suas mãos, manchadas de sangue e fuligem, trabalhavam sem descanso, separando os que podiam ser salvos daqueles para quem a única esperança era um fim rápido e sem dor. Famílias eram separadas no meio da confusão. Mães procuravam por filhos, maridos, por esposas num coro de nomes que ecoava pelas ruas estreitas. Cada novo vagão que chegava das aldeias distantes trazia mais feridos, mais bocas para alimentar, mais corpos para abrigar. O ar estava pesado com um cheiro de suor, medo e doen. Há uma mistura sufocante que se agarrava à garganta. Enquanto a desordem reinava nas ruas, um tipo diferente de febre consumia as forjas e oficinas da cidade. O som de martelos batendo em metal era incessante. Uma batida cardíaca metálica que pulsava dia e noite. Ferreiros, carpinteiros e até mesmo aprendizes com as mãos ainda tenras trabalhavam até a exaustão. O suor escorria pelos seus rostos misturando-se com a fuligem, enquanto transformavam cada pedaço de metal disponível em armas. Não havia tempo para a beleza ou para a arte da guerra. As espadas eram brutas, os escudos eram remendados, as pontas de lança eram afiadas à pressa. Vagões de ferramentas agrícolas arados, belos e até mesmo grades de ferro, arrancadas de janelas, eram arrastados para as fornalhas, renascendo como instrumentos de morte. Cada golpe de martelo era um ato de desafio, um grito silencioso contra o destino que se aproximava. A cidade estava a armar-se com a sua própria fúria, forjando a sua sobrevivência no fogo e no aço. Longe do barulho das forjas e do lamento das ruas, no silêncio poeirento dos arquivos reais, um horror de outro tipo começava a desvendar-se. Os escribas mais velhos, homens cujas vidas tinham sido passadas entre pergaminhos e tintas, foram encarregues de uma tarefa monumental: vasculhar os registros antigos em busca de qualquer menção, qualquer lenda, qualquer pista sobre como fechar os portais de uma vez por todas. As suas mãos trêmulas folheavam tomos frágeis, cujas páginas se desfaziam ao toque. A luz das velas projetava sombras dançantes nas paredes, transformando as pilhas de livros em monstros adormecidos. Durante dias, eles leram sobre heróis esquecidos e batalhas míticas, mas a resposta que procuravam continuava a escapar-lhes. Foi então que um jovem escriba, quase a desmaiar de exaustão, encontrou uma anotação marginal num mapa estelar com milhares de anos. A sua caligrafia era quase legível, mas a mensagem era clara como cristal. Ele chamou o arquivista-chefe, um homem de costas curvadas e olhos que já tinham visto séculos de história escrita. Juntos, decifraram o texto antigo. A revelação foi como um soco no estômago. Os portais nunca tinham sido fechados. Nunca. As lendas, as canções, as histórias contadas às crianças, tudo mentira. Os antigos não os tinham selado, eles apenas tinham sobrevivido a eles. A descoberta espalhou-se pelos corredores, silenciosos, como um veneno. Os portais operavam em ciclos, como as marés ou as estações do ano. Eram fenômenos naturais de um mundo muito mais antigo e vasto do que a sua compreensão. As grandes batalhas do passado não foram vitórias finais, mas apenas pausas desesperadas entre tempestades. Os seus antepassados não tinham vencido, tinham apenas aguentado, reconstruído e esperado, sabendo que a ameaça voltaria. E agora, o ciclo estava a chegar ao seu auge mais uma vez. Todo o sacrifício, toda a esperança de uma solução permanente, desmoronou-se em pó, tal como as páginas dos livros antigos. Eles não estavam a lutar para acabar com a guerra, estavam apenas a lutar para sobreviver
Até o próximo amanhecer. A verdade era muito mais assustadora do que qualquer monstro que pudesse sair dos portais. O inimigo não era uma invasão. Era o próprio tempo. A notícia subiu a escadaria da Torre Real, levada por um mensageiro com o rosto pálido de pavor. Chegou à Câmara do Conselho, onde o rei soldado estava debruçado sobre o mapa da cidade, a sua expressão tão dura quanto a pedra do castelo. Ele ouviu o relatório do arquivista-chefe em silêncio, o seu rosto impassível não traindo qualquer emoção. Os nobres e conselheiros ao seu redor murmuravam, alguns em choque, outros em negação. Mas o rei não vacilou. Ele tinha passado a vida inteira no campo de batalha. A desesperança era um velho conhecido. Quando o arquivista terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. O rei ergueu a cabeça lentamente, os seus olhos varrendo cada rosto presente. Não havia espaço para lamentações. Não havia tempo para o desespero. Com uma voz fria e cortante como o vento do inverno, ele começou a ditar as ordens. A sua calma era mais assustadora do que qualquer explosão de raiva. Dobrem as rações dos ferreiros. Tripliquem as patrulhas nas muralhas. Cada cidadão capaz de segurar uma lança será treinado, sem exceção. Esgotem os arsenais. Preparem as reservas de óleo e alcatrão. Quero cada metro desta muralha transformado numa armadilha mortal. As suas palavras não eram um pedido. Era um decreto. A história diz que os nossos antepassados aguentaram. Nós faremos mais do que isso. Nós vamos mastrar-lhes o preço do nosso sangue. Ele virou-se para a janela, olhando para a cidade febril lá embaixo. Não lutamos por uma vitória final. Lutamos por mais um dia. E vamos conquistar cada dia com ferro e fogo. O próximo ataque era iminente. A preparação não era mais uma questão de estratégia. Era a única condição para a sobrevivência. E por toda a cidade, o som incessante dos martelos parecia responder ao seu comando, ecoando a urgência brutal de um povo no limite da sua existência.